Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias num texto junto comigo, em Mateus, no seu capítulo 13, sobre a palavra do semeador. Mateus, no seu capítulo 13. Na verdade, esse texto também está baseado em Marcos, está baseado em Lucas, mas eu gosto de ler a parte de Mateus, do seu capítulo 13. Do seu verso 1, e aí eu vou até o verso 9, e depois do verso 13, aí é um pouco mais extenso, até o verso 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. E a nossa raiz é oração. Quem lembra da palavra de ontem? Oração é que fundamenta. A oração nos faz termos raízes fortes. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 13: por isso lhes falo por parábolas, porque aqueles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Que filosófico isso, né? Que coisa bem filosófica na época de Jesus Cristo. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu um mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não se veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, voltando à parábola do semeador, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, a falta de dinheiro, a discussão, a contenda, a maledicência, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as concupiscências da carne, a sedução das riquezas, aquilo que o mundo tem a oferecer para aqueles que querem, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que semeando em boa terra, mas o que foi semeado em boa terra, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra,
e dá fruto, e um produz 100 ovelhas, e outro produz 60 ovelhas, e outro produz 30 ovelhas. Mas espera aí, pastor, não está escrito isso aí. Assim como Jesus Cristo pregou em parábolas, eu também posso pregar em parábolas, trazendo para os nossos dias, trazendo para aquilo que nós colocamos. É o Deus que cuida de nós através da palavra. Podeis assentar, queridos. Por si só, lendo esse texto, eu acho que ele está muito explicativo. Por si só, examinando as Escrituras Sagradas, porque nelas nós temos o conhecimento de Deus, nós vemos que está muito claro. Está muito claro aquilo que Deus quer de cada um de nós, aquilo que Deus cuida para cada um de nós, e aquilo que Ele espera de cada um de nós. Porque todos os dias que aqui estamos vindo, estamos clamando a Deus, estamos buscando a presença de Deus, e como foi dito na abertura deste culto, se nós fizermos o que Ele pede, então Ele nos ouvirá, e virá dos céus, e sarará a nossa terra. A minha terra é uma, a sua terra é outra, a sua é outra, a sua é outra. Cada um tem uma terra, e essa terra chama-se coração. E como eu disse ontem, em alguns versículos, o próprio livro de Jeremias, quando nós lemos, e se você ainda não leu, é importante, você que é cristão, quer morar no céu e tem certeza da sua salvação, leia o livro de Jeremias. Vai estar a todo instante dizendo: e veio a palavra do Senhor, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, 2 pontos. E o tema de clamor está baseado em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e firmes, que não sabes. Todos os temas aqui dito, todos os temas aqui já falados, ensinados, nos coloca na posição de receber, sempre. Mas a primeira posição é de nos humilharmos perante Deus, clamar a Ele, para depois recebermos, não por méritos nossos, não porque eu sou pastor, não porque você é ministro de louvor, não porque você opera a projeção, ou porque você opera a câmera, ou porque você é um membro da igreja, não, mas porque Ele nos amou, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. E no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, em toda a história que Deus vai falando com Jeremias, tem a palavra de Deus, e disse o Senhor. Se Deus disse, Ele falou em palavras. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, irmãos, irmãs, queridos, você que está nos ouvindo, qual seja o dia, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir o que Ele disse.
porque ele não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Marcos, no seu capítulo 13, no seu verso 31, o Novo Testamento declara algo maravilhoso, que vai de geração em geração, até a sua fidelidade. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cuidado de Deus com a sua palavra. Cuidado de Deus com a palavra proferida a nós, e cuidado de Deus com a palavra escrita como ensinamentos e mandamentos, para que prossigamos. O livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 3, no seu verso 16, aí vai dizer sobre esta palavra. E não, se assim posso dizer, somente a palavra de Deus que fala, mas o Deus que fala e se escreve. Toda a escritura, palavra, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Ou seja, ele é justo, ele é certinho. Eu não sou certinho. Por mais que eu queira ser certinho, eu não sou certinho. Ai, pastor, mas você é tão certinho, né? Sou não. Dou minhas titubeadas, dou as minhas vaciladas, dou as minhas derrapadas, mas eu procuro buscar a perfeição, porque assim nós também herdaremos o reino dos céus. Agora tem uma outra coisa que é forte, e é um Deus que cuida. Infelizmente eu não pude ser pai de filho próprio meu. Hoje sou pai de vários filhos, não somente daqui, como de 13 igrejas. Meu Deus. Graças a Deus por isso. Mas todos vocês que aqui estão há mais tempo que eu me conhecem, sabem da minha história, da minha esposa. Nós temos alguns sobrinhos abençoados que fizeram parte da nossa história, e um deles, chamado Murilo, deixa o Alexandre falar com ele. Meu Deus, deixa o Alexandre que ele vai ouvir o Alexandre. Meu Deus. Aí tem uns engraçadinhos, uns parentes engraçadinhos. Tem uns parentes engraçadinhos. Mas não precisa de tudo isso. É, mas ele não é filho dele. Quem mandou só foi meu sogro e minha sogra e a própria mãe. Então, beijinho no ombro dos demais parentes. Ó. Mas toda a palavra que a nós é falada, toda a palavra que a nós foi colocada para falar e ensinar e colocar, eu tenho certeza que ele jamais vai esquecer dela. E assim, põe o último verso que eu acabei de dizer. Hebreus 4:12. Me desculpa, foi esse aí, não. 2 Timóteo 3:16. 2 Timóteo 3:16. Porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Cuidado de Deus.
para redarguir, cuidado de Deus. Cuidado para corrigir. E quem gosta de ser corrigido aqui? Ensinar, tem um monte de gente que gosta de ser ensinado, né? Às vezes tem uns, que nem eu disse, tem uns boca de sacola aí que não gostam nem de ser ensinado mais. Já nasce sabendo tudo. Já nasce sabendo tudo. Para corrigir, então, misericórdia. Tem uns abençoados, para não falar outra coisa, tem uns abençoados aí, que se você for corrigir, misericórdia. Para instruir. Quem aqui nunca precisou de um professor para dirigir, para tirar a CNH? Quem nunca precisou? Quem já foi para autoescola sabendo tudo? Quem? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem aqui. Se tiver, um autodidático. Eu achei que sabia, porque meu pai sempre ensinou tudo, mas nunca deixou a gente pegar o carro. Não, quando você tiver a tua carta, tu pega o carro. Mas a gente só ficava... Ah, tá. Aí o bonitão vai lá no instrutor, senta no carro, pá, ajusta o banco. Ele: pode parar. Inclina esse banco aí. Dá licença. Pode parar. Ei, mas parece velho de... Não sei se tem algum velho que dirige aqui. Eu não queria nem passar nas ruas onde meus brothers sabiam. Que naquela época não tinha isso filme, né? Pensou? Ó. Hein? Instrutor está ali para instruir, é aquilo que tem que fazer, é aquilo que tinha. Se não for aquilo, tchau para você, vai para outra autoescola. Só que aí, andando, tomei bomba. Não foi só uma nem duas, foi 3. Pastor? Irmão Maurício, foi 3. Você tomou 2 também? 3? Ah, então são 2. Glória a Deus por isso. Aí o pai falou assim: não, tem alguma coisa errada. Pega o carro aí. Como é que é? Pega o carro aí, vamos dar uma volta. Você não faz isso na autoescola não, né? Não, pai, lá o banco é retinho. Ah, pode ser por isso. Malandragem. Aí vai, foi. Quando eu fui sair. É por isso que você tomou bomba. A instrução do pai foi o seguinte: que carro você dirige lá? Ah, pai, é um golzinho. Naquela época, aqueles golzinho quadrado, que tinha outro quadrado, mas era batedor lá que era batedeira lá, ar, é um golzinho a ar. E qual carro você foi para tirar a carta? Ah, pai, eu fui num Voyage. Deixa os outros ir no Voyage. Vai no golzinho quadrado que você faz aula. Próximo. Golzinho quadrado. Quinta-feira você pega a sua carta. Por que você está falando isso? Instruiu. Mas tem tanta gente hoje que para receber uma instrução como essa, não está nem aí.
E tem tanta gente hoje necessitada de Deus, e Deus está querendo instruir, está querendo falar, está querendo conversar contigo, está querendo trocar uma ideia com você, está querendo chamar você para o teu quarto sozinho e falar com você, e você não está nem aí para Ele. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer nos instruir através da sua palavra. Eu estava dizendo isso para Débora, que tem algumas coisas que a gente não consegue entender, e tem algumas coisas que depois que a gente chega num determinado nível, que ainda tem outros para chegar, chega num determinado nível, a gente começa a ver e fala que é verdade. Quem aqui não precisa levantar a mão, vou ficar até descostas. Quem aqui estuda a palavra de Deus? Não precisa levantar a mão, não quero nem ver vocês levantando a mão, em nome de Jesus. Porque aquele que não estuda a palavra de Deus, vai sempre estar no jardim de infância. Aquele que não estuda a palavra de Deus, não vai passar do maternal. Porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. O Deus que cuida da palavra. Gozado. Eu não li e nem me dê de presente. Eu assisti a trilogia e venho assistindo algumas mais passadas. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o livro Senhor dos Anéis, essa Bíblia aqui é de estudo? É, mais ou menos isso aqui. Cada livro, e tem gente que já leu os 3 e sabe de cor. Cristão, não, crente. Aí você vai falar para ele da Bíblia, nossa, que palavra! Alô? Você não leu a Bíblia ainda? Você não sabe o que está na Bíblia? Vai conhecer as Escrituras Sagradas, porque elas contêm tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Agora sim, quem aqui é formado em faculdade? Pode levantar a mão. Então vamos estudar, tá, gente? A faculdade está aí e é mais fácil de se entrar do que qualquer outra. Quem aqui, bom, hoje mudou os níveis, né? Na minha época era primário, ginásio, era primário, quinta série, ginásio, primeiro, segundo, terceiro colegial. Ih, pastor, faz tempo, hein? Faz. Eu sou formado, eu tenho 53, faz os cálculos rapidinho aí. Eu sou formado desde os meus 18 anos em técnico eletrônico e eletrônica digital. Técnico eletrônico. Então eu fiz primário, primeiro, segundo e terceiro colegial, e 18 anos eu fui formado em técnico eletrônico e já era formado em eletricista de manutenção, com ênfase em pneumática pelo Senai lá do Ipiranga. E depois que eu me formei, aí eu tinha que fazer a faculdade. Só que naquela época, Monique, faculdade era... Primeiro que eu já não gostava de muita coisa que tinha na faculdade. Que para eu ir, eu tinha que ir para a faculdade lá de Santos. Porque eu ia lá ou ia nessas outras aí que ninguém tinha dinheiro. E para ir lá, a primeira coisa que você tinha que fazer é ficar que nem o Heather. Não é barbudo, careca. E ai de aquele que colocasse a mão no meu cabelo com 18 anos de idade. Claudinho, fica quieto, senão você vai para o gabinete assim que terminar a mensagem. O Claudinho deu uma resposta aqui. Não fui. Mas não parei de estudar.
fiz vários cursos profissionalizantes. Vários cursos. Para quê? Porque eu queria ser alguém na vida profissional. E fui alguém na vida profissional. Cheguei até o topo de uma cadeia onde, para eu ser mais, eu era dono de empresa. Porque fui diretor de negócios, diretor comercial, diretor de negócios da América Latina. Não, eu estudei para isso. Eu estudei. Alguém me ensinou. Você pode estar aqui assim. E o que isso tem a ver com Deus que cuida da palavra? É o mesmo Deus que me deu instrução para que hoje eu pudesse ser pastor, e ser pastor de 13 igrejas, e pode ser muito mais, se Ele assim quiser, como Ele quiser, porque tudo é dEle. Mas tem que ter o conhecimento da palavra. O meu povo perece, como diz Oséias 6, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, e o conhecimento é a palavra de Deus. Muitas tribulações, muitas tentações, muitas quedas acontecem com a gente porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Não porque Deus não cuida, porque nós não buscamos o cuidado dEle. Olha o que Hebreus vai dizer. Hebreus 4:12. Eita, essa é forte, Léo. Essa é forte. Eu vou ler aqui porque ali fica até pequeno. Porque a palavra de Deus é... Venha comigo. Porque a palavra de Deus é... A palavra de Deus é... E... A palavra de Deus é... E... mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra, Pedro, não sou eu. É a palavra, Silvio, não sou eu. É a palavra, Cláudio, não sou eu. Claudião, né? Porque tem o Claudinho e o Claudião. É a palavra. É o Deus que cuida do seu povo através da palavra. A palavra de Deus tem poder para transformar, tocar e curar nossa vida. A palavra de Deus é eficaz. Onde ela chega, faz com que a graça de Deus aconteça. A palavra de Deus tem o poder de mudar realidades, mudar o nosso interior, mudar o nosso coração e o nosso ser, quando nos abrimos a ela. Tem um fato muito curioso aqui, que o nosso irmão presbítero Júnior, lá de Juquitiba, ele mencionou. Eu achei interessante, e também coloquei algo que estava conversando com a minha esposa ontem à noite, enquanto jantávamos. Ele colocou assim: no dia 8 de julho de 2016, postaram em um site chamado Observador uma matéria sobre um supermercado japonês que pagou quase 10 mil euros por um cacho com 30 uvas Ruby Roman. Cada uva teria custado em média mais de 300 euros. Uvas Ruby Roman são cultivadas no Japão. O que chama a atenção nelas são o alto teor de açúcar, baixa acidez e grande suculência. Por isso são muito caras. Mas para que os produtores consigam produzir muito e com qualidade, há um caminho importante a percorrer. Ter a semente nas mãos é apenas o início de um processo longo e trabalhoso. Nós falamos no início sobre semente. A palavra de Deus é a semente. É necessário preparar o solo onde ela será semeada, preparar a semente, regar quando necessitar. Quando começa a germinar, precisa tirar as ervas daninhas. Levando tudo isso em consideração, entendemos que podemos ter a melhor semente na nossa vida.
a palavra de Deus. Mas se o solo, nosso coração, não estiver preparado, o cuidado da semente, ela não produzirá aquilo que Deus quer que produza na sua vida. E está aqui, versículo 8 de Mateus 13: e caiu em terra boa, e caiu no coração bom, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Produção. Contando um pouquinho de uma outra experiência que tive, não foi no Japão, não fui no Japão, nem pretendo ir no Japão, não sei falar mandarim, não pretendo aprender. Como assim, pastor? Não. Só as que eu sei tá bom até demais. Chega. Quero conhecer mais as escrituras sagradas. E aí eu vou entrar num detalhe que se você não pesquisar, você não vai entender. Mas se você já pesquisou, você vai entender. Quem é que gosta de uva? Quem é que gosta de uva? Eu gosto de uva, não tanto quanto manga, mas eu gosto de uva. Porque todos vocês sabem que eu gosto de manga. Eu gosto de toda a fruta, irmã. Vamos dizer que é toda. A uva, ela é uma das responsáveis por produzir, além de sucos, vinhos, geleias e açúcares especiais, ela tem um grande poder com sua acidez, com seu, muitas vezes, o seu teor alcoólico designado dentro das suas probabilidades e condições corretas. Ela tem uma condição boa. E eu, como fui várias vezes em Bento Gonçalves, e você sabe que hoje um dos maiores, hoje não tanto quanto era antes, mas um dos maiores produtores de uvas, de suco de uva, de vinho do Brasil está em Bento Gonçalves. É o maior produtor de vinho, é lá. E como eu estava lá, eu não podia perder tempo, porque Jesus Cristo transformou água em... Se tivesse Coca-Cola, ele transformava na melhor Coca-Cola. Pode ter certeza. Mas ele transformou água em vinho. Ele transformou água em vinho. E eu tenho que ver. Nunca vi. Quem já viu um parreiral aqui de perto? Mas não é um parreiral que nem tem na casa do nosso irmão Hélio. O irmão Hélio tem lá na casa dele um parreiral. Eu estou dizendo uma produção. Que você olha assim a perder de vista. Um parreiral. Que coisa linda, não é? Aquelas árvores, tudo. Aí quando você vê assim, na época mesmo, tem aqueles cachos, que quando você chega perto, o dono só falta te dar um pei para você não pôr a mão lá, porque se você pôr a mão, sua mão tem alguma substância que pode machucar a planta, pode machucar o fruto, e através do fruto a planta. Meu Deus! E a gente começa a perceber e começa a ver, Portugal, a sua localização demográfica, a sua posição ali no mapa, ele não teria como produzir de uma forma diferente a não ser nos morros, nas montanhas. Se você olhar, Portugal produz os vinhos, ou os vinhedos, ou os parreirais ali nas montanhas, a maior parte. Mas a montanha nem sempre tem muita terra, tem mais pedra, tem mais areia, tem mais calcário, e toda planta precisa de terra. Sabe o que acontece, Gleidson? Eles plantam e a raiz vai descendo, e cada vez que a raiz vai descendo, a raiz aqui vai ficando maior, vai ficando maior, e vai descendo, e consegue chegar a uma profundeza onde consegue também, junto com calcário, junto com areia, junto com pedra e terra, produzir uma das melhores uvas do mundo. Sabe por quê? Porque a raiz está profunda. Olha eu voltando na mensagem de ontem, a oração.
A raiz está profunda. Quanto mais aquela árvore vai descendo, quanto mais aquele parreiral vai descendo, a raiz vai ficando profunda. Consequentemente, a água que ali chega mais limpa, chega mais filtrada, chega com mais condições melhores para ela, para que ela possa produzir o melhor fruto. E produzindo o melhor fruto, produz o melhor vinho. Volta para cá. Esquece o vinho de Portugal. Esquece o vinho de Bento Gonçalves. A sua vida espiritual é a terra. A sua vida espiritual é o local onde a semente entra, palavra de Deus. E qual é o fruto que você quer dar? Frutos bons ou frutos ruins? Quanto mais profundo for a tua raiz, melhor serão os teus frutos. E a raiz que nós estamos falando é a oração constante, cotidiana em nossas vidas. Não comece a ler a palavra de Deus sem antes orar. Não comece a ler as escrituras sagradas sem antes pedir discernimento da palavra de Deus. Indo para o final, porque como diz o nosso irmão evangelista Maurício, a gente prepara um monte de coisa, realmente. Mas tudo é dele, a palavra é dele, o raciocínio é dele, nós somos dele. Vai um recado para todos nós. Mateus 7, 24. Não é você não, Mateus. Mateus, Marcos, Lucas. Né? Lembra que eu falei? Não, eu chamava você sempre de Mateus. Não é Mateus, né? Não. Mateus, Marcos, não é você. Você lembra disso, né? Não esqueço, nunca mais. Nunca mais chamei de nome errado, chamei? Não, então. Mas vai um recado para nós. Para nós, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, que palavrinha aí, ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Ei, mas continua o recado. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, para não falar outras palavras, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Palavra de Deus, meu irmão Marcelo. O Deus que cuida através da palavra. Quer ser firme? Quer estar firme? Quer ser forte? Nunca seremos fortes o suficiente, mas a palavra nos edifica, a palavra nos traz confiança, a palavra nos traz esperança, a palavra nos ensina dia após dia, momento a momento. A palavra de Deus é tremenda, poderosa para transformar, abençoar a vida de qualquer pessoa. Vai uma pergunta para todos nós: a semente é boa? A semente é boa? Mas e o solo? Porque foi a mesma semente lançada em todos os solos, e somente o solo forte, firmado, deu fruto em abundância. Semente igual palavra, palavra
igual solo, solo igual coração. Não se desinteresse pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todas as vezes que você puder. Leia a palavra de Deus. Porque se você não ler a palavra de Deus, você se desinteressa pelas coisas de Deus. E se desinteressar pelas coisas de Deus é ficar à beira do caminho. A semente cai à margem, não cai no local certo, e vem e leva e vai embora. Vocês cantaram um hino que eu nem pedi, e eu não tenho feito isso para não ter que... o pastor tá... Não. Esconda mesmo a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra o Senhor, mas não esconder, para não falar quando precisa ser falada. Se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, você fica fraco. Você fica fraco. E ficar fraco é igual aquela passagem que nós acabamos de ler. Vem as tribulações, vem as contendas, vem e o que acontece? A semente morre. E sem saber que ia ser dito isso ontem, para que isso não aconteça, nós devemos nos vestir da armadura de Deus. Entregue o seu solo à palavra de Deus, à semente de Deus. Entregue a sua vida à palavra de Deus. Se quisermos experimentar o que Romanos 12, 1 e 2 diz, se quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender a palavra escrita e a palavra proferida. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo que Ele quer em nós é que o adoremos, é que o busquemos. E é o que você vai fazer nesta noite, não diferente das outras noites. Você vai buscar ao Senhor, você vai pedir ao Senhor, você vai se esquecer das coisas que aqui estão passando e buscar ao Senhor Deus. E finalizando, o verso 23. Quem ouve a palavra, quem entende a palavra de Deus, é produtivo. É produtivo. Diz para o irmão que está do seu lado aí: seja produtivo. Seja produtivo. Agora olha para você. Quando eu falar eu, você fala o seu nome. Eu, Alexandre. Seja produtivo. Olha o que ele diz no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Produz. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Quem produz? Quem produz? Quem produz? Vocês. Vocês. Onde caiu a semente? Só caiu no coração do pastor? Só caiu na terra do pastor? Não, a palavra de Deus dita aqui, ela foi dita a todos que ali estavam. Quem produz? Todos que ouvem a palavra de Deus. E voltando em Jeremias 1, para finalizar e você se colocar em pé e nós orarmos. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, e o Senhor me disse mesmo: viste bem, porque eu zelo, tenho amor sobre a minha palavra para a cumprir. Se coloque em pé neste momento, de joelhos, sentado, da forma que você quiser, mas clamando
ao Senhor.